as suas semelhanças e diferenças com impostos cobrados no Brasil, como o IPI e o ICMS. O VAT é um dos impostos mais populares no mundo, sendo adotado por cerca de 140 países e abrange cerca de 20% da receita com recolhimento de impostos ao redor do planeta. Existem discussões se o conceito do VAT surgiu através de um empresário alemão, em 1918, ou por um economista americano entre os anos 1910 e 1921. O fato é que o VAT foi introduzido mesmo na França em 1954. O nome VAT é adotado em diversos países, como no Reino Unido, Índia, África do Sul e Coreia do Sul. Em vários países, como Portugal, Itália, Espanha, México e diversos outros países de língua espanhola, o VAT é conhecido como IVA. Em Portugal, a tradução desse imposto é Impostos sobre Valor Acrescentado. A título de curiosidade, o VAT não é aplicado nos Estados Unidos e na França o VAT chama-se TVA. Outra curiosidade é que não encontrei em nenhum país o VAT sendo aplicado por estado, como aplica-se o ICMS no Brasil. O VAT geralmente é federal e a alíquota é baseada na mercadoria ou no serviço prestado. Essas alíquotas podem ter redução devido ao faturamento anual da empresa ou outras formas para incentivar o comércio do país. Por exemplo, no Reino Unido, a maioria das mercadorias e serviços tem alíquota de 20%, mas existe uma taxa reduzida de 5% para alguns casos, como por exemplo, um car seat para crianças e materiais que geram economia de energia elétrica em residências. O VAT tem alíquota zero para a maioria dos alimentos e roupas para crianças. O VAT é um imposto indireto pago para o governo em cada estágio de produção, ou em outras palavras, a cada vez que o valor é acrescentado ou adicionado. Por exemplo, vamos supor que a taxa do VAT seja de 20% e que uma empresa venda madeiras de reflorestamento pelo valor de 1.000. O VAT associado com essa transação seria de 200 e esse valor seria pago para o governo. O marceneiro irá vender o móvel pronto pelo valor acrescentado de 1.500 para uma loja de móveis. O valor envolvido nessa transação seria de 300, mas ele não irá pagar 300 para o governo, pois já existe um crédito de 200 pela compra anterior. O valor que seria pago para o governo seria de apenas 100. A loja de imóveis venderá o móvel para um indivíduo pelo valor de 2.000. O valor que seria pago para o governo seria de apenas 100, pois é o balanço entre o valor da venda de 400 e o crédito sobre a compra anterior de 300. A título de curiosidade, os valores a pagar sobre as vendas são chamados de output taxes e os créditos sobre as compras de input taxes. Veja que a forma de cálculo do VAT é similar ao ICMS e ao IPI. Mas uma outra curiosidade é que se a empresa tiver mais créditos do que o valor a pagar, poderá pedir a restituição para o governo ao invés de manter um crédito para futuras compensações. Na Inglaterra, o prazo para a entrega do formulário de apuração do VAT e o respectivo pagamento acontece depois de 1 mês e 7 dias após o encerramento do mês. No Japão, Israel e outros países que possuem VAT, visitantes estrangeiros podem pedir a restituição do VAT para certos tipos de produtos. Para isso, o visitante deverá ir até uma estação de reembolso do VAT, que é encontrado geralmente em aeroportos, e apresentar os recibos dos bens adquiridos e comprovar que esse bem irá viajar junto com o visitante. O VAT pode ser recolhido e contabilizado pelo método de caixa, também conhecido como cash-based, ou pelo regime de competência, chamado de accrual-based. Pelo método de caixa, o recolhimento é feito quando o pagamento pela mercadoria ou serviço é recebido. O método de caixa pode ser mais vantajoso quando a empresa tem um alto volume de perdas com recebimentos de clientes ou concede um prazo de pagamento grande para os seus clientes. Por outro lado, o regime de competência pode ser mais vantajoso quando o volume de créditos é maior, ou seja, ele poderia pedir uma restituição de valor para o governo. Na Inglaterra, uma empresa não pode adotar o cash-based
quando o giro do VAT for superior a 1,6 milhões de libras esterlinas. Em Portugal, o Cash-Based foi introduzido no final do ano de 2013 e tem o nome de IVA de caixa. No Brasil, temos alguns impostos que são comparados ao VAT, como por exemplo o IPI, que é um imposto federal, o ICMS, que possui uma legislação estadual, e o ISS, cobrado pelo município. Mas depois dessa apresentação, entendemos que existem muitas diferenças. Espero que esse vídeo tenha ajudado na compreensão desse tema e agradeço se puder curtir o vídeo. Você não paga nada e irá ajudar na divulgação do canal.